Olá, boa tarde a todos, a todas que vieram aqui por Boca no Trombone, um ciclo de lives minha, meu aliás, e que eu propus desde maio 4 temas para dança e hoje nós vamos chegar ao 5º tema. Então é um ciclo de lives chamado Boca do Trombone, 5 temas para a dança. E o tema de hoje justamente tem hoje no nome, é Dança Hoje, rito de passagem. Essas lives, esses 5 temas tratados, né? Essas lives que trataram desses 5 temas, melhor dizendo, elas é uma iniciativa das oficinas culturais é um projeto muito antigo, muito importante e, portanto, muito atual, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, da OS da Cultura Poieses. Algumas pessoas que têm visto algumas outras dessas lives que se iniciaram no dia, deixa eu ver aqui, parece que faz um século, mas foi no dia 27 de maio, sabem que parte dos textos que eu trato aqui estão colocados no site meu, num blog chamado www.cassianavas.com.br. Então eu organizei essas lives num passo a passo e em compasso com esses textos e de maneira quinzenal. Por que de maneira quinzenal desde o dia 27 de maio? Para que a gente tivesse, tanto quem está assistindo quanto eu mesma, tempo de respirar. Respirar, ler, refletir e finalmente nessa semana eu pude postar respostas ou considerações ou debates a algumas questões que foram surgindo a partir da live 2. Por que a partir da live 2? A live 1 não está no Instagram das oficinas culturais, nem no meu canal YouTube, onde vão estar todas, da 2 até essa, a 5ª. Não deu para gravar essa live 2, então as questões se perderam. Tanto as perguntas quanto as respostas. Então, essas questões estiveram comigo também em respiração, também em sedimentação de ideias ao longo desse tempo que nós estivemos juntos. Aqueles que acompanharam as lives na sua totalidade ou alguma delas ou não. Porque essa live em si existe, essa aqui existe, insiste e insistirá em se manifestar ao longo desse tempo curto, que é de 1 hora. Bom, então vamos lá. Dança Hoje, rito de passagem. Eu pensei essa live nesse projeto, desse ciclo que chama Boca no Trombone, e que o tempo todo, desde o começo, ele chama Boca no Trombone, porque sim, foi um botar a boca no trombone constante, mas particularmente, esse tema dessa 5ª live, não só eu vou botar a boca no trombone, como eu vou conclamar e, de certa maneira, vamos ver se a gente chega até lá no final, convocá-las, para também botarem a boca no trombone de uma certa maneira, né? O ciclo se propôs a trabalhar com 5 temas, 5 assuntos que para mim são importantíssimos, são os tais dos trend topics da dança atual, e hoje nós vamos falar dessa dança atual, Dança Hoje, rito de passagem apontando para desafios futuros. A live 4 foi sobre desafios híbridos, esse aqui é para futuros, não necessariamente desafiadores, mas futuros que queremos construir, onde a gente quer dançar, onde vocês vão querer dançar, onde nós vamos viver. Futuros. E como é que a gente pensa o futuro? Se debruçando sobre o atual. Né? O atual, na verdade, é aquilo que nós somos na iminência de ser. E nós estamos num especial período da humanidade, da espécie humana, de uma atualidade dilatada e diferente daquilo que qualquer pessoa viva sobre o planeta tinha vivido antes. Então, é muita atualidade para a gente pensar um devir, um vir a ser a partir dela.
mas o devir, o vir a ser a partir dela, o futuro, está aqui. Então, olhar por atual é pensar nesse um outro, é pensar numa alteridade. Portanto, também é pensar na nossa alteridade, naquilo que a gente poderá ser, ou naquilo que vai nos constituir, num fluxo entre o que a gente pode, dentro de uma liberdade que se contextualiza junto com várias pessoas nesse planeta. Nesse caso específico da dança. Vamos lá. Eu parti de alguns textos para organizar esse tema de hoje, nessa live 5, mas de toda maneira, quando a gente parte dos textos da gente, vem um bando de referências que nos ajudam, nos constituem, contrastam com as nossas ideias, vêm de encontro ou seguem junto. Então, quando eu convoco os meus textos, todos esses pensadores que pensaram por mim, e fui pensada por eles de certa maneira, ou que eu pensei junto deles algumas vezes sem nem tê-las conhecido, eles estão aqui, né? Eles estão convocados para a gente trabalhar junto hoje, a partir desses textos, esse tema, dança hoje, rito de passagem. E eu vou começar por esse livro aqui. É um livro que eu publiquei em 1999 e ele é um pedaço da minha tese de doutorado defendida em 1997 na PUC de São Paulo. E ele se chama Dança e Mundialização, Políticas da Cultura no Eixo Brasil-França. Foi editado pela FAPESP, editora Ocitec, em 1999. Ainda tem para vender na estante virtual. Esse mesmo eu mandei vir agora, no período de confinamento, que eu sempre tenho mais de um dos meus exemplares e eu estava só com um dos exemplares das edições de minha autoria. E às vezes de alguns outros autores. Então mandei vir. Mas tem um trecho desse livro no site. Então, se você quiser conhecer um pedacinho desse trecho, tem o resumo dele. O resumo da tese dele está no site, está no blog www.cassianavas.com.br. Então, vamos lá. Do que se trata, primeiro, esse livro? Né? Ele trata de uma Bienal de dança, uma das edições da Bienal de Dança de Lyon, que existe até hoje, a edição que foi chamada por mim Verde e Amarela, né? E que aconteceu em 1996, na cidade de Lyon, França, no sul, no centro-sul da França. E ela se inseriu, vocês vão ver lá, no que os próprios organizadores, notadamente o curador, denominou Bienal Latina. Então a gente teve, antes dessa Bienal, que eu faço um histórico das outras bienais, as bienais das escolas de dança, e escolas no sentido de tendências, dança moderna, dança clássica, e depois aí eles entrou assim num período de bienais latinas que depois passou. Nós estávamos dentro das bienais latinas. E o que eu proponho várias coisas como reflexão a partir dessa Bienal. Tem toda uma introdução dos anos 80 e das políticas de dança na França, desaguando para a gente ter um contexto dessa Bienal. Os pontos, eu proponho várias coisas, mas os pontos que eu vou destacar hoje aqui é que eu analisei a sensação, o contexto, digamos assim, e a bandeja que eu chamo de Lyon, né? Estávamos várias manifestações artísticas e culturais da dança do Brasil numa bandeja de Lyon, e eu analiso isso a partir de um rito de passagem. Então eu vou falar isso hoje para vocês para ver se isso guarda alguma semelhança com o momento que a gente está vivendo. Esse é o primeiro ponto, o rito de passagem. E o segundo ponto, eu vou trabalhar já apontando para discussões futuras, com o que eu chamei de hifenacionalidade.
Mas vamos lá, primeiro no rito de passagem, já que é rito de passagem, pelo menos metade do nome, do tema e título dessa live de hoje, que é no dia 22 de julho de 2020. É sempre bom dizer a data, porque às vezes esses registros se perdem e um documentarista, um pesquisador, alguma pessoa curiosa em relação à dança e à história. Hoje tem uma moto aqui no meu condomínio, eu já pedi para eles pararem, mas os meninos estão um pouco indóceis. Então, no futuro, algum pesquisador, algum, digamos assim, bailarino, curioso, ele vai se debruçar sobre algum registro. Eu mesmo, às vezes, acontece comigo e eu não acho a data, nem a localização, nem quem está falando. Então, é bom sempre a gente falar e referenciar, né, o tempo e espaço onde a gente está colocando nossa fala, nossa voz, nossa coreografia. Se tiver um programa, é sempre bom pôr data e lugar. Fechado o parênteses metodológico de documentação, vamos ao rito de passagem. Primeira coisa, um rito de passagem é um rito triplo. Ele não é um rito único, ele se constitui de 3 ritos. E isso é tratado nesse livro meu, a partir de antropólogos e sociólogos que estão referenciados lá na bibliografia. E um dos traços de um rito de passagem, que é esse rito triádico, é a crise. É uma situação de crise, em geral. É uma crise instaurada. Ele pode ser pequeno, rito de passagem, ele sempre vai ser triádico, grande, mais alargado, mais extenso, menos extenso. Mas primeiro ele é uma situação de crise e segundo, ele é triádico. Ele é composto de 3 outros ritos. O primeiro é um rito que é chamado de separação ou desagregação. E para isso, inclusive no meu texto, eu uso um exemplo de rapazes de uma tribo brasileira que passam por um rito de passagem da adolescência para a vida adulta. Então, qual que é o primeiro rito de separação e desagregação e quais são os índices que apontam para esse primeiro rito, desse rito triádico, que é base de todo rito de passagem? Esses meninos, nesse primeiro rito, que é o rito de separação e desagregação, primeiro eles são separados da tribo, mas eles ainda estão na tribo. E aí eles estabelecem tatuagens, eles se cortam, eles têm pequenos sangramentos, eles como se, no conjunto, esses meninos, e através de uma mutilação ritualística, eles tivessem que se separar de um tempo que estava logo ali antecedendo aquele tempo que eles estão vivendo. Eles são adolescentes, então eles estão saindo da adolescência para entrar na vida adulta. Então tem perfuração de lábios, orelhas, flagelação, incisões na cabeça, raspa-se o cabelo ou deixa-se pequenos pedaços, né, do cabelo. Existem outros ritos de passagem onde isso acontece, né, a tonsura, etc., em algumas religiões. E isso é o primeiro rito de desagregação, o primeiro rito do rito triádico, que é o rito de passagem. Depois tem o rito de margem, que é o segundo. E aí eles vão se isolar numa casa, que é a casa também chamada Casa dos Noviços, né, desses tipos de noviços que vão entrar na vida adulta. E eles permanecem nessa casa durante um tempo, com algumas... num tempo suspenso, isolados do resto da sua aldeia. A aldeia já está isolada do resto da sua tribo nesse momento, e eles ficam distanciados da aldeia. Então tem isolamento e esses noviços, esses meninos, rapazes, já eles são submetidos a um outro tipo de tempo e espaço.
e eles se colocam numa margem, numa fronteira. Eu falei bastante de fronteira em algumas outras lives minhas, desses 5 temas para a dança. Então eles colocam numa zona de fronteira, num período de margem. E finalmente, o terceiro rito, falamos da desagregação, da margem, que é o tempo de suspensão e de separação. Temos um rito de agregação. É um terceiro rito ritual, por estar falando dessa maneira, esse de agregação, durante o qual os meninos regressam dessa casa, onde eles viveram um rito de margem, para se agregarem como adultos à tribo. Os ritos de passagem, por isso mesmo, eles são considerados momentos de um colapso de um tempo e espaço que se estruturava antes dessas 3 fases, até a agregação no outro tempo e espaço. E é um colapso, é considerado um tempo de colapso constante. É uma mescla, a gente tem uma mescla de divisão e união, o espaço cotidiano fica suspenso e, veja só, quem fala isso é uma pesquisadora de dança que se chama Brody, que é citada no meu livro. Estabelece-se um lugar de intersecção entre 2 tempos e espaços, e ao mesmo tempo espaço, e ao mesmo tempo um elo para uma construção outra. Na Bienal de Lyon, eu trabalhei isso para delimitar, descrever o tempo da Bienal, que foram 22 dias de dança ininterrupto, não só uma dança, um espetáculo de dança num teatro só, mas havia vários espetáculos, dança de rua, dança na rua, não necessariamente dança de rua, etc. Mas estávamos todos nós, pesquisadores, bailarinos, jornalistas, suspensos num rito de margem, mas que é o segundo do rito triádico, já tendo havido um rito de desagregação na chegada, nem toda a dança brasileira estava lá, houve escolhas, houve esquecimentos, houve competição, e a partir dessas competições e de organizações, inclusive de natureza simbólica e cultural, alguns grupos estiveram em Lyon, outros não. Então já tinha tido um rito de desagregação, a chegada, todo mundo em condições de igualdade, de certa maneira, nisso que eu chamo na bandeja de Lyon. Vivemos um período de margem ali, suspenso no espaço. Festivais geralmente são um período de margem, né? Você interrompe tudo que você está fazendo para estar junto numa mesma casa, onde se estabelecem determinados rituais, para a gente lembrar um pouco dos rituais do rito de passagem dos meninos da adolescência para os adultos, e houve um rito de agregação lá. E como é que esse rito de agregação se deu? Não por parte das companhias, mas por parte da curadoria. Eles estabeleceram o que eu chamo de hífen nacionalidade a partir da Brody, que é essa colega minha norte-americana, na qual eu me basei um pouco para trabalhar esse conceito de hífen, o hífen, que é aquele tracinho que junta 2 palavras e que em muitos casos na última reforma ortográfica brasileira caiu. A pensar o que seria uma hifenização agora para o futuro. Então, lá se estabelece uma hifenização, ainda tinha hífen, digamos, em muitas das palavras faladas no português do Brasil, né, em 1997. E esse hífen, para mim, a conclusão que eu chego é o passaporte brasileiro que cada um de nós portava e cada um dos bailarinos portava. Ou seja, uma ligação, uma agregação bastante frágil, face às múltiplas e diversas diferenças que existem entre grupos brasileiros, artistas brasileiros,
representações brasileiras da dança no Brasil, do Brasil e da dança que se faz sobre o Brasil lá, muito bem representada. Recortada e, portanto, desagregada no primeiro momento, mas uma boa representação. E isso que a agregação, que seria para mim esse terceiro rito, do rito de passagem, se dá de uma maneira muito frágil naquele momento por essa ifinacionalidade que são os passaportes que portam os artistas, os pesquisadores, os jornalistas do Brasil lá naquele momento. Tá. Voltando um pouco à questão do rito de passagem, que tem é composto de 3 rituais, o de suspensão, perdão, o de desagregação, depois o de margem e depois o da agregação, me parece que essa análise que eu fiz de um dos aspectos preponderantes desse evento sobre o Brasil, do Brasil, mas não no Brasil, em 1996, em Lyon, pode ser, de alguma maneira, pensado para a gente refletir sobre a situação da dança nesse momento de confinamento, aonde nós, nessa topologia Brasil, ainda estamos na toca. Sim, existem protocolos para a dança voltar para as escolas, ser ensinada novamente, ser ensaiada nas companhias, protocolos de grande rigor sanitário, companhias, grupos, escolas da dança sendo extremamente cuidadosos, conscienciosos, não somente com os professores, mas com seus alunos, não somente com os criadores, mas com os bailarinos. Mas, de fato, a gente não está indo ao teatro ver dança. E não sabemos quando isso acontecerá. Então, me parece que sim, nós estamos saindo de uma margem, que seria uma primeira margem, esse primeiro rito de desagregação, permanecendo nessa terceira margem, para parafrasear Guimarães Rosa e também Milton Nascimento e Caetano Veloso numa canção, que é a terceira margem do rio, para chegar numa outra margem, que é essa da agregação. Como chegaremos nessa outra margem e como seremos ifenados? Como que a dança vai pensar o que a une e o que a separa? Em Lyon foi um poderoso exercício laboratorial para gente, para mim pensar, e eu escrevi sobre isso, o que nessas situações, o que nos une e o que nos separa. E o que pode nos fazer seguir, enquanto povos da dança, juntos. O que une e o que nos separa. E eu vou usar agora, vou passar nessa fase, deixa eu olhar ali que tem um relógio ali na frente, nessa parte da live, a falar desse IFEM como um lugar de embate e de negociação. Pequeno, hein? Não é 1 quilômetro de IFEM. Não é 1 metro de IFEM. É uma linha. No IFEM tem infinitos pontos, que é uma linha reta e a gente não sabe de quantos pontos, qual é o grau zero daquela linha, para lembrar de Barthes, do grau zero da escritura, então a gente não sabe, mas é pequeno quando eu falo de IFEM. Então ele junta 2 palavras, e no caso 2 formas talvez de fazer dança, ou 2 companhias, ou várias companhias de uma mesma cidade, por espaços muito pequenos, mas espaços que estão ali para juntar e para estabelecer um lugar de mediação possível. Então é um lugar de embate,
de mediação, de combate, mas de negociação. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Porque senão a gente fica parataxamente colado, em parataxe, unido, e não tem nenhum espaço de respiração para onde se estabeleça a mediação, o embate, algumas vezes o bom combate e a mediação. Então vamos lá. Então, voltando à questão do hífen, o hífen, ele não é uma união necessariamente. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com guarda-chuva, ele não tá, que eu não sei nem se tem hífen atualmente, depois da última reforma ortográfica, mas vamos usar o para-choque, ou paraquedas. Então, tem um verbo para, queda. Parar é uma coisa, queda é outra. Então, ele não tem, ele juntando duas palavras, o hífen, aquela palavra vai significar alguma coisa para além daquelas duas outras palavras que estão colocadas e unidas através do hífen. Então, ele não é necessariamente uma união, ele é um lugar de mediação, como eu já disse bastante enfaticamente antes dessa última digressão. E ele aponta, sim, nesse momento atual, para uma possibilidade de respiração, para a gente pensar o que nos une, o que separa, e pensar futuros. E volto a dizer, quando a gente pensa futuros, não tem jeito de pensar futuros, de modelizar hipóteses para lá ou para colar, daqui para lá, daqui para colar, se não se tem distância. Para depois a gente se aproximar. Olhar de perto, olhar de longe. De perto e de longe. Nisso, de olhar de perto e de longe, é que se dá pesquisa e arte. Difícil explicar isso para quem está fazendo iniciação científica ou para vocês que criam com jovens criadores ou jovens bailarinos dentro das suas salas de aula, que um tema, se a gente senta em cima do tema, a gente abraça esse tema e fica com ele muito preso, a probabilidade de sair alguma coisa interessante, pelo menos para você, não é tão grande se você conseguir se distanciar e ir de encontro novamente. E é no que o objeto de pesquisa te manda enquanto percepto e o que você enxerga é que vai se dar a pesquisa, que vai se dar a arte. Do micro até o macro. E disso os artistas da dança entendem muito, porque tem essa questão de ser a arte do tempo, né? Transcorrendo efemericamente, sendo apreendida por nós plateias, mas ali, concreta, no palco, enquanto ela está sendo realizada. Ali, concreta, na sala de aula, quando ela está sendo ensinada. Tá, então se eu tô falando assim, que a gente vai trabalhar a atualidade, e a partir da atualidade tecer hipóteses, nos afastando e nos aproximando, e por isso que eu fiz questão que cada live tivesse 15 dias de duração entre si, vamos lá a propostas de futuros. Para a gente pensar um pouco, não, agora nem tanto propostas de futuros, mas a modelizações de proximidade e distanciamento a partir dessa preciosa contribuição que essa pesquisadora, colega minha, norte-americana, me trouxe num momento em que, com tanto material sobre a mesa, depois de passar quase um mês nesse rito de passagem meu, e estudando o rito de passagem de todos os artistas de dança que lá estavam, eu comecei a procurar companhia nesses textos, ser acompanhada por outros pesquisadores, assim como os artistas se acompanham dos músicos que às vezes eles nem conhecem, mas
Então, usando a música, então, é uma super companhia, da literatura que eles pesquisam, quando eles se acompanham dos colegas ou que dançam com ele. Quando eu comecei a buscar hipóteses e jeitos de encarnar aquilo que eu estava pensando, dei com isso, esse artigo da Broadway. Falei, ai, que bom que eu não estou adivinhando coisas sozinha. Que bom que a minha hipótese pode ser encarnada junto com a de outra pessoa. Isso é caminhar junto, né? Também na pesquisa. Então vamos lá. Vamos ver. Hipótese 1, né? Dessa infinização. Ou de estabelecer, não o hífen, mas esse espaço de convergência. E aí, isso aqui é original e eu pensei muito nesses 15 dias em apresentar ou não, mas tem a ver com o que está escrito lá, de certa maneira, lá não só nesse livro, mas em outros artigos que estão lá no meu blog. Vão lá, www.cassianavas.com.br. Então, o que a gente pode fazer, né? Para agregar, para viver esse último ritual de que se compõe o rito triádico, que é um rito de passagem, né? Então, se propõe a agregação, vamos pensar como se agrega, hipóteses de agregação. E eu já vou chegar na convocação da boca do trombone, peraí. Então, hipóteses de agregação. Então, eu pensei em 3. Eu gosto muito de 3, né? Porque o 3 gera o desequilíbrio, o 3 é o passo, 1, 2, 3. Sim, tem muitas teorias, contextos em que trabalham entre polos binários. Alguém falou assim, isso é dialético. Então, geralmente, eu vi aqui, subindo. A dialética, às vezes, é entendida entre um e outro, 1 e 2. Não, a dialética, às vezes, são muitos. Vai ficando complexa a história. Não é porque tem dialética no nome, é que é embate entre 2, né? Pode ser de muitos, pode estar numa rede de imbricações onde a gente tem que fugir de bólidos mais perigosos, tanto metodológicos como de contexto, como de ideias, como de pessoas. Então vamos lá, né? Então tem esse eu pensei em 3. E o primeiro é assim, é 1 mais 1. Vamos sair assim, vamos agregar assim. Eu não vou querer aqui estabelecer nenhum tipo de julgamento de valor entre esses 3 exemplos que eu vou dar para vocês. Às vezes eles são necessários para a gente sair desse rito de margem e estabelecer temporariamente um ritual de agregação e caminhar para o futuro. Então é 1 mais 1, sou eu mais você, ou você mais eu. Então aí, o que eu coloco para vocês é que se estabelece um contexto de união por contiguidade, mais quase por justa posição, que na tese eu trabalho com parataxe, né? É uma hifenação através desse sinal de mais, é uma mediação muito poderosa e de resistência. Mas por um outro lado, muito conservadora, né? Eu e você, você e eu, juntos. É muito interessante, pode ser muito poderosa, mas também ela pode borrar as diferenças entre diferentes. E não estabelecer isso que eu tô fazendo aqui com a cadeira de rodinha, idas e voltas muito distantes para a gente observar, ver de perto, ver de longe um lugar. Esse lugar da ação, esse lugar da criação, esse lugar da política, esse lugar da ética. Segundo, lugar de mediação. Então teve 1 mais 1. Aí tem aquele 1 menos 1. E por que eu usei 1 menos 1? Que enfim, eu teria que, talvez eu tivesse aqui para falar com vocês um pouco de matemática, mas não vai dar tempo. Para falar primeiro 1 mais 1 e 1 menos 1, mas por 1 menos 1. Porque aí, em vez de união, isso opera por exclusão. Então, assim, que pode acontecer no futuro. Eu danço, então tinha 1 mais 1 é eu e você. Unidos, resistindo,
firmes e fortes. Durará muito tempo? Não sei, porque essa questão de estabelecer diferenças entre os diferentes é muito importante na arte. E é necessária, e a gente tem que aguentar a diferença. Não simplesmente a diferença pela diferença, não o multiculturalismo pelo exótico, mas a vida como ela é, diversa, indômita, né? Como diria Adorno. Então, nesse 1 menos 1, se opera por exclusão. Então, sou eu e não você. Então, o que eu danço sozinha, ou o que eu danço na minha bolha, é a dança. A dança do outro não é a dança. Então, é por exclusão. Essa operacionalização para agregar, não agregar todo mundo, mas para a gente se agregar saindo de um rito de margem, vai ser por exclusão. E a gente vem falando muito da bolha, né, ou das bolhas, há muito tempo, da dança. Não só da dança, né? Várias outras bolhas. E essa coisa, eu menos você, é a minha dança e não a sua, ela estabelece uma relação assimétrica. Então, se 1 mais 1 é uma relação da horizontalidade, onde incomoda, tem força, mas incomoda a utilização das diferenças, aqui nós estamos trabalhando com a questão da assimetria e não da lateralização. Total, eu e você. E eu danço, mas a sua dança não é dança. Sou eu, mas você não. E finalmente tem 1 e 1 como operação. E que aí sim a gente chegaria a uma simetria, que não é similitude. Uma simetria de fato, da voz, aquela voz que se levanta e se encarna enquanto voz, que se encarna enquanto dança. Muito difícil de fazer. Mas, no meu entender, muito mais interessante. Então, a gente sairia desse rito de margem a partir dessas 3 possibilidades de operar. 1 mais 1. Então, sou eu e você, você e eu, juntos e fortes. 1 menos 1, sou eu e não você, ou é você e não eu, porque tem o inverso. E tem 1 e 1. Vai ter dar voz a todos. E que eu lembro sempre, quando eu penso nesse 1 em 1, de uma obra que eu acho que eu já citei na live 4, mas não tenho muita bem certeza, do Décio Otero, que chama Dance Lá que eu danço cá. Entre esse Dance Lá que eu danço cá, vai deixar de ter embate? Não. Vai deixar de ter competição? Não. Mas vai ter conhecimento de que tem um e outro, que tem embate, mas pelo conhecimento, pelo reconhecimento, que a gente precisa ensinar sem cessar, principalmente nesse rito de agregação, professores, criadores, para os pequenos, etc., é que a gente vai começar a apontar quem é quem nessa nova topologia que a gente espera que se abra na nossa frente. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, sempre é. E é por isso que desde o ano passado, fiquei pensando hoje, mesmo antes do confinamento provocado por essa pandemia, falar pandemia mundial é um pleonasmo, né? Mas essa pandemia, nossa, em quantos pés? Que ensinar a história da dança é fundamental para que nós, vocês, nós, vós, eles, nos reconheçamos como turma que tem a ver
gente de uma turma de povos que tem muito mais a ver um com o outro do que a gente imagina, porque vem todo da mesma base de origem fundadora. Sim, é muito difícil, vai ser muito difícil, mas é um desafio. E é um desafio para todos nós. Tá. Voltando para... Ai, perdão. Fiz uma... Não saí do ar, eu acho. Voltando para os futuros. Essas 3 operações, né, esses modos de operação, de se agregar quando a gente sair desse estado de suspensão, não vão ser únicos. A gente não vai operar por um, pelo outro ou pelo outro. Todos os 3 vão estar sendo operados, já estão sendo operados de certa maneira nesse momento. E uma outra questão, e eu deixo isso como uma possibilidade para a gente pensar a esse respeito. 1 mais 1, 1 menos 1, 1 e 1, tá? Mas hipóteses outras para esse futuro, principalmente para a dança e para as artes da cena, tem que ser pensadas, poderiam ser pensadas também se a gente está falando de rito de passagem, né? Para onde está apontando esse rito de passagem? E alguns filósofos que vêm escrevendo sobre esse fartão, por exemplo, né, que a gente está tendo de tanto celular, tanta tela, tanta conversa entre telas, tanta criação entre telas, tanta atividade especular, né? Porque essas telas que a gente trabalha não deixa de ser colocar uma reflexão sobre o que a gente está vendo quando a gente se vê na tela. Agora eu estou falando com vocês, mas eu me vejo e não os vejo. Então tem uma reflexão grande aí sobre essa sensação especular, etc., de espelho, né? De espelhamento de si próprio, que já estava posta, mas agora estourou. Vai dar um fartão? Todos correremos para dançar, para correr, quando a gente puder, mesmo que seja de máscara durante um tempo antes da vacina, para fazer esportes? Não se sabe. Todos terão, ou muitos terão vontade de ver espetáculos vivos, que da arte do vivo, né, das artes da cena, das artes da performance. Seria bom, porque nós já estávamos em dança com uma crise de plateias considerável, né? Considerável, principalmente por causa... E não tô querendo demonizar bolhas, etc, porque isso é tudo nosso. Não é um disco voador que veio aqui e falou agora todo mundo vai achar que tá dentro de uma bolha, né? Estourar a bolha é sempre necessário, mas entrar nela pode ter vindo de vários motivos que fizeram essas pessoas, a gente entrar nas bolhas, etc, né? Não é a gente que entra, muito uma bolha que nos engloba. Não sabemos se todo mundo vai querer ver mais dança. Mas seria interessante se trabalhar fortemente nesse sentido. Isso vai ser um desafio e botar a boca no trombone nesse momento vai ser muito importante. Pensemos. Mas também pode gerar o que já vem acontecendo, um fortalecimento de um enrijecimento de uma identidade de um fascista, né? Ligada a questões imunitárias que não aceitam essa fronteirização que a gente vai ter que fazer quando nós estivermos juntos já numa margem, agregando tudo isso que foi decupado, suspenso e pensado nesse rito de passagem. E isso é uma questão que no Brasil, onde as fronteiras e na dança, onde a gente toma, é um dos meus textos, né, onde a gente pega em mãos as fronteiras como territórios, porque trazendo grande mobilidade à cultura e à arte, o outro lado dessa fronteira como território é um deslimite ético que leva à corrupção desmedida em números absolutamente impressionantes e sem precedentes no planeta, por exemplo. Então, se por um lado tomar a fronteira como território
aonde se dá a questão da mobilidade, do jogo, da experimentação, da questão da dança brasileira, que é conhecida por seus bailarinos terem um ataque especial, uma vontade de entrar em cena especial e rápida, um grande talento para improvisação, quase sem medida, por exemplo. Tem esse outro lado de tomar fronteiras como território, que é a questão da desmedida se derramando por todos os lados. E isso eu já falei há muito tempo atrás, em 1996, num pequeno artigo que eu escrevi para uma revista francesa que chamava Revista Negra, Revue Noire, que o artigo se chama Brasil, Brasilidades. Tá, vamos aos futuros. Tomaremos um fartão das telas e nos lançaremos a atividades físicas, e nesse sentido dança, não só ver dança, mas fazer dança, dançar na rua, num país onde a gente tem uma cultura da dança preciosa, vai ser uma opção, ou nós vamos continuar nessa polarização de nós e eles, nós menos eles, e não nós e eles. Pensando aí como que nós vamos um dia talvez ter uma fronteira entre dois, mesmo que essa fronteira seja muito pequena, como o hífen, que é uma linha reta que junta dois polos, mas que é constituída de infinitos pontos. O que será do amanhã? Hoje eu tô com várias citações de canções, né? Depois aí eu preciso até ver quais foram as que eu citei. Vamos recuperar um pouco do que eu falei hoje, porque hoje tem coisa. E ainda faltam 10 minutos para encerrar, mas vamos em frente. Qual será o futuro, né? Primeiro tem aquela história que a gente ouviu muitas vezes, e aí são as hipóteses. Solução globais para problemas locais. O que quer dizer isso? Nada. Então a minha hipótese é que nessa agregação e pé na estrada, a solução vai ser local. Por isso que eu venho falando de história na dança no Brasil o tempo todo. E não é de hoje. Quando eu comecei a ensinar a história da dança no Brasil, lá atrás, faz mais de 20 anos, os primeiros cursos que eu dava, todo mundo perguntava, mas você não vai ensinar história no mundo primeiro do que a história do Brasil? E aí, minha resposta, que é uma resposta que eu dou até hoje, estou estudando, estou ensinando, porque o Brasil está no mundo. Tá, então, sim, fazemos parte do mundo global, mas nessa terceira fase desse rito triádico, a agregação vai ser local. A arte tem sido combatida, e todo mundo diz que agora ela salva, ela cura, etc. Atenção com isso, porque tem outras coisas que curam e salvam. Qual é a especificidade da arte? Ela só não sana. A arte pode ser feia, ela pode causar dor e inquietude. Então, sim, dentro da lógica 1 mais 1, unidos, a arte cura, a arte salva, a arte está nos fazendo suportar o rito de imagem, que é o segundo dos ritos triágicos do rito de passagem, mas ela não é panaceia. Ela é mais que isso. Ela é uma forma do conhecimento humano extremamente sofisticado e que a partir da modernidade, muito antes disso, aponta para várias direções, tá? Ninguém vai falar que fisioterapia é arte. Com todo o respeito que eu tenho pela fisioterapia e pela minha querida fisioterapeuta Geni. Mas existem especificidades e campos que precisam ser e fazer finca-pé desses campos, né? E a arte tem sido
agora nesse momento presente, mas invisível ao mesmo tempo, e antes, particularmente, logo aí, a partir de 2018, antes, combatida. A Lei Rouanet virou uma cobra com chifre. Há erros, mas houve muito acerto e foi o que foi possível fazer, né? Houve artistas sendo impedidos de se apresentarem, censura, etc. Isso nos fez pensar na bolha, né? E como, em processos coloniais e retrocoloniais, a elite não é só econômica e financeira, ela pode ser intelectual e artística. Pensemos, não é um menos um, não sou eu e você, não sou eu menos você, sou eu e você. E aguenta o tranco da convivência. Não é que vai ser uma convivência de dançar, de unidos dançaremos ciranda cirandinha e vamos assim. Não, vai ser difícil. É difícil, sempre foi difícil. Né? Quem disse que não ia ser difícil? Então tá. Solução local para problemas globais, e agora a gente está com um problema global de responsa. Um bicho estranho, que é bonitinho até, né? Cheio de pontinhos, cheio de cabecinhas, muitas vezes letal, talvez outros virão. Vamos nos preparando para trabalhar com outros tipos de passagem, talvez, porque são hipóteses, mas hipóteses embasadas no atual de que os cientistas estão farejando para o futuro. Vocês são artistas, vamos ver o que vocês estão farejando para o futuro. Agora, no atual a gente constrói o futuro. Assumam então a localização da arte de vocês e o protagonismo da arte. É isso que eu estou convocando como boca no trombone. Sim, cura, salva a arte. Cura é da saúde, salva é da questão mais da espiritualidade. Tudo isso está dentro, porque tudo isso é humano. Mas qual é a tua? Qual é o teu protagonista? Qual é o teu protagonismo da dança? Que se tornou invisível quase nos últimos tempos, não para vocês que fazem, não para eu que trabalho, mas nas retrospectivas de uma década, de alguns jornais, nos discursos de festivais onde a dança estava presente, não se falava a palavra dança? Estranho. De invisível, eu pareci como pesquisadora de dança quase transparente. Onde é que está a dança aparecendo? Assuma um protagonismo da dança. A sua especificidade de especialistas. Os professores são especialistas. Os artistas da dança são especialistas. Os bailarinos, os criadores. E, finalmente, então tem a hipótese da localização, a hipótese dessa operacionalização de futuro. 1 mais 1, 1 menos 1 e 1 e 1 e história. E história aqui não somente como a história, mas a historiografia, a história sobre a história. Nós não vamos juntar 4 especialistas em história da dança, ou da cultura, ou das artes do espetáculo, e fazer o manual definitivo da história da dança. Ainda que isso a gente esteja precisando fazer. Eu já fui desafiada por algumas colegas, inclusive numa live. Num curso que eu dei em Fortaleza. Fortaleza, aqui na minha casa, mas em Fortaleza, na Escola das Artes, tá? Vamos fazer uma... Sim, podemos fazer vários. E de várias tendências, de vários pedaços dessa história que é a memória convocada por aqueles que aqui estão. Mas nós vamos ter que ter história sobre as histórias, trabalhar muito sobre isso e para a gente se reconhecer, como vai auxiliar muito nessa dicotomia, nessa estrutura triádica que eu propus para vocês. De novo, voltou uma coisinha aqui, como ou 1 mais 1, eu mais você, 1 menos 1, todos exceto você, todos nós aqui da nossa bolha exceto você, ou todos daquela bolha ali exceto eu, e 1 e 1.
esse conhecimento de si, a partir da história, que parece que está lá longe, mas não está, ela está encarnada aqui, ela está no meio de nós, e desse conhecimento vai nos ajudar, eu espero, a estabelecer relações mais simétricas. Ponham a boca no trombone. Colocar a boca no trombone nesse momento não é simplesmente gritar que resistiremos. Não é só a operação 1+1. É pensar nessa operação 1+1, estar sim juntos. Pensar na operação eu menos vocês, eu menos você, um menos o outro. E entrar nessa aventura absurdamente difícil, mas necessária, e particularmente eu acho bastante interessante, de 1+1. O conhecimento de vocês sobre história, o conhecimento de todos nós, povos da dança, todos, escolas livres, escolas não livres, escolas formais, academias, graduações, universidade, gestores, gente que faz política da dança, os novos que chegaram há pouco tempo aqui sobre o planeta e acham que tudo isso tá dado, tudo isso já eles nasceram dentro desse sistema, fomentos, editais, etc. Não, tinha uma época que isso não existia e eventualmente pode parar de existir. Boca no trombone, assumam o protagonismo da sua arte. É uma arte que eu, particularmente, como pesquisadora desse país, me sinto bem representada. Né? Tá assim, isso me representa, aquilo não me representa. A dança do Brasil me representa, porque é um conhecimento colocado em cena, a maneira da dança, a partir de corpos encarnados em dança e danças, coreografias encarnadas em corpo. Vamos lá. Eu vou ver aqui, que tem um pessoal que já deve estar mandando, um pessoal não, são duas moças, algumas questões para ver se eu respondo algumas delas. É uma moça que se chama... Eu vou falar como está escrito aqui, né? Miguelita, pode ser? Ela fala, no rito de passagem, como você enxerga o limiar entre transformar-se e o negar o que já se foi? Com muita naturalidade. Não existe uma transformação sem negação e incorporação do que já se foi. Quando eu ensinava a história da dança moderna e trabalhava, por exemplo, com as solistas, não só as americanas, a Loie Filler, né, as bailarinas solistas, que eu chamava de carrancas de proa da modernidade, mas também a Eros Volúzia, a Felicitas Barreto, sempre uma das coisas que eu pontuava, e eu tenho um artigo sobre isso, que existe um rompimento com o que veio imediatamente antes delas e que talvez elas nem conhecessem tanto assim. Hoje a gente tem essa possibilidade de conhecer muito mais, mas tem uma reconexão com alguma coisa, consigo ou com que figuras míticas do passado que elas queriam ser. Então tem. O equilíbrio é esse. Situação de crise e rito de passagem, Miguelita, não é confortável. É crise. Então vive. Vive para seguir, para pôr o pé na estrada ou para fazer finca-pé. E tem a Denise, em se tratando do mundo virtual, o regional pode ser considerado como global? Não sei, Denise. Denise mata. Isso é uma questão que a gente não sabe. Mas, de fato, o mundo virtual está sendo construído por pessoas que estão ancoradas numa determinada topologia geográfica. Elas não estão no mundo virtual. Eu estou no mundo virtual, mas eu estou aqui na minha casa, cercada de um monte de livros, com pilhas de trabalho me esperando para fazer e pilhas de coisas ali na cozinha. Gente, muito obrigada. Estão pedindo para encerrar. Obrigada por essas duas questões e pelas outras todas que me fizeram que eu não consegui responder. Muito obrigada, Oficinas Culturais, por essa oportunidade de discutir 5 temas para a dança.
Em breve a gente se vê em outras lives e eu espero que breve, assim que for possível, ao vivo. Muito obrigada.